especial tu és pra mim. Palavras não teriam fim. Definir o amor não dá, então direi apenas obrigado. Sei que entenderás. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Quero e vou renunciar parte de mim mesmo para ser muito mais contigo. Aproveite o máximo possível. Vamos convidar aqui o nosso querido Frei Geraldo, né, para estar conosco aqui novamente. E ele vai iniciar o período da tarde, né? Ele, lembrando vocês que quem quiser, né, sentir algum cansaço aí, alguma lombeira, a gente vai deixar uma garrafinha de café lá perto da água. Pode não, tô de brincadeira não, porque depois do almoço é complicado. Então se alguém sentir um cansaço, alguma coisa, né? Mas pelo amor de Deus, não durmam durante a palestra. Não durmam. Nem finjam que estão com os olhos fechados louvando a Deus. Não finjam, não finjam. Deus reconhece. Não finjam. Então, se tiver algum cansaço, levanta um pouquinho, pode beber uma garrafinha, um copinho de café. Bebe a garrafa não, bebe um copinho de café. Lava o rosto, né, tranquilo, para a gente dar início a esta parte da tarde. Certo? Frei? Não, Frei está dormindo. Frei está dormindo. Vamos ver. O Frei também almoçou agora. Vamos ficar de pé rapidinho. Vamos rezar uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora que interceda pelo Frei nesse momento dessa palestra, interceda principalmente por vocês, né? Para nós que vamos ouvir também, para que possamos absorver tudo aquilo que Deus tem a dizer ao nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Sentadinhos. Ai, ai. Dar palestra ou fazer uma pregação na parte da tarde é sempre oneroso. E isso não é dificuldade só minha, não, né? Diz que o apóstolo Paulo ele chegou numa cidade chamada Troade, e ele chegou de tardezinho e ele foi para uma casa, ele subiu no segundo plano da casa, era um sobradinho, e o apóstolo Paulo começou a pregar ali, e tinha muita gente na sala, e como não tinha lugar para todo mundo, teve um jovem que resolveu sentar no parapeito da janela para ouvir o apóstolo Paulo. E estava de tardezinha, acho que ele não tinha tomado café à tarde, ele deu um cochilo, caiu da janela e morreu. Caiu do segundo andar, né? E o apóstolo Paulo desceu correndo e teve que ressuscitar aquele homem em Troade. E eu digo para vocês, pelo amor de Deus, eu não ressuscito ninguém.
perdoar os pecados e render presente no meio de nós Jesus Cristo através da Eucaristia. É o único milagre que eu faço, né? E agora ressuscitar a gente que está cochilando, puxa vida, eu nunca fiz não, né? Então, vamos tentar participar de uma maneira mais ativa, né? Vamos ver se eu consigo, né? Participar de uma maneira mais ativa desse segundo momento do nosso encontro de oração. E eu quero iniciar esse momento com a palavra de Deus, né? A nossa vida, ela deve ser sempre orientada, iluminada, direcionada pela palavra de Deus. E é a palavra de Deus que vai nortear a nossa meditação nessa parte da tarde. É o capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, o capítulo 10, versículos de 25 a 37. Capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, versículos de 25 a 37, que é a parábola do bom samaritano. Porém, esse versículo tem um preâmbulo, quer dizer, tem uma preparação à causa do qual Jesus vai contar essa historinha. Por que Jesus contou essa historinha do bom samaritano? Ele diz assim, que um legista, quem era o legista? Aquele legislador, aquele que era uma pessoa que eles criavam a lei e depois deviam observar, fazer tudo que a lei fosse observada. Tá? Então diz que um legista se levantou e disse para Jesus, a fim de experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: está escrito na lei. Olha como Jesus foi esperto. Ele era um legista. Ele veio perguntar para o rabino de Nazaré, o rabino dos pobres, para pegá-lo ele num ensinamento diferenciado. E Jesus, sabendo que ele é um legista, ele vai fundamentar sua resposta na lei de Moisés. Jesus diz que está escrito na lei. Como lês? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: tá bom, você respondeu direitinho do qual está na lei de Moisés. Tá certo. Então, cumpra, faça-se, viva isso, para que não haja divórcio entre fé e vida. Porque na vida da gente existe muito disso. A gente diz uma coisa e faz outra. Na vida, seja social, das nossas convivências, tem muita gente que diz uma coisa e faz outra, né? Diz que vai e não vai, diz que quer e não quer, diz que ama e não ama, e assim por diante. Daí Jesus contou essa parábola. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus retornou. Daí ele começa a contar: quem é o nosso próximo? Olha a resposta de Jesus contando essa bela historinha. Jesus disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram-se deixando-o semi-morto. Será que esse tipo de coisa a gente não vê por aí, não? Gente que eles estão passando no meio da rua, vê uma pessoa lá no ponto de ônibus dormindo, não tem nada o que fazer, vamos tacar fogo dele, né? A gente não tem nada o que fazer, né? A gente quer se divertir um pouco, vamos tacar fogo no mendigo? Daí, será que a gente não tem nada o que fazer? Vamos bater naquele lá que está vindo?
Será que essa situação do qual Jesus está contando nessa parábola está longe da realidade do nosso hoje? Será que passado tanto tempo da mensagem de Jesus, foi mudado alguma coisa na nossa sociedade, nos nossos conceitos, na nossa maneira de viver e sentir o Evangelho da vida? Será que nós, que dizemos que vivemos numa sociedade cristã, luta em favor da dignidade e vê no outro um outro Cristo que padece e que sofre? Eles espancaram aquele homem e deixaram quase semi-morto. Casualmente, o homem ficou lá na calçada, deitado, estirado. Casualmente, vinha um sacerdote descendo a rua. O sacerdote viu aquele homem, o que ele fez? Começou a assobiar, olhou para cima, olha como tal dia hoje, virou e foi embora. Certo, depois outro viu, passou adiante. Igualmente um levita, um sacerdote. Um sacerdote é aquele que serve o templo, oferece sacrifícios e holocaustos. Porém, aquele sacrifício diante dele, ele não quis oferecer. Ele não se curvou. Ele não se abaixou. Veio um segundo homem, ele era levita. O levita era aquele agente de pastoral que a gente pode dizer hoje. Era o sacristão, era aquele que está sempre na igreja fazendo alguma coisa. Veio o levita atravessando esse lugar, viu e prosseguiu o seu caminho. Provavelmente, sabe, quando vê que tem alguém ali para pedir esmola, ou caído no chão, pega, atravessa a rua, dá volta, passa do outro lado da calçada, faz que não vê. Imagina, vocês conhecem alguém que faz isso? Imagina, não, lá em Xangri-Lá tem, sabe Xangri-Lá? Né? Xangri-Lá tem, né? No país da Alice e das Maravilhas também tem gente assim. Aqui não, imagina, né? O levita olhou, fez que não viu, fez vista grossa, atravessou a rua, deu a volta e foi embora. Veio um terceiro homem, diz a palavra de Deus, e ele era samaritano. Né? Os samaritanos eram umas pessoas que não eram muito bem vistas na sociedade judaica. Eles eram judeus também, viu? Os samaritanos, eles também professavam a fé judaica, mas eles eram considerados como um judeu de segunda classe. Porque os samaritanos, sabe, eles eram mais folgazão assim, né? E quando eles viam assim aquelas mulheres dos povos pagãos, ele não queria nem saber se ela era judia, ele estava vendo, né? E ele ficava todo faceiro e ele acabava se apaixonando por uma mulher que não era judia e falava assim, a fé que se lasque, eu vou casar com essa daqui, né? Então, um judeu que casava, sempre era samaritano que fazia isso, que casava com uma mulher estrangeira era considerado um sangue impuro, um judeu do Paraguai, né? Um judeu genérico, não autêntico, né? E agora nem o Paraguai, mas é da China, né? Tudo, né? Então esse povo era considerado assim, alheio à realidade e aos direitos até totais de uma comunidade judaica. Eles eram deixados de lado. E Jesus pega justamente esse tipo de pessoa, um samaritano que está vindo pela rua e ele vê aquele homem e olha que bonito, a atitude do samaritano, chegou junto dele, chegar perto, né? Aí olha, chegar perto de uma pessoa que necessita de ajuda, né? Você tem que ter muito amor no coração. Ontem eu estava descendo aqui a Paulina Miranda, né? E eu lembrei de vocês já ouviram falar do João Toyota? Né?
Na minha época, o João Toyota, né? Hoje ele está quietinho, ele estava sentado na calçada, né? Ele estava sentado na calçada. E eu olhei assim, eu falei, é o João Toyota, né? Se a gente não se inclina, não se abaixa, eu cumprimentei ele assim, ele não me conheceu. Daí eu me abaixei, lembra de mim? Lembro. Quem sou eu? Seu padre. Qual é o meu nome? O Frei. Frei o quê? O Frei Geraldo. Olha que atitude do samaritano, né? Chegou junto dele. Como é difícil a gente se libertar desse tipo de pré-juízo que a gente faz dos outros. Se aproximar de uma pessoa que para nós muitas vezes é desconhecida. Eu lembro quando era pequenininho, eu tinha medo, quando andava na rua, eu tinha medo do quê? De cachorro louco. Nos anos 70, a gente saía na rua, a gente tinha medo de cachorro louco. Hoje não. Hoje a gente sai na rua, a gente tem medo de quem? De gente. De outro semelhante como a gente. Então, nós precisamos fazer um profundo processo de conversão dos nossos prejuízos sobre os outros, dos nossos preconceitos sobre os outros, porque a gente olha de longe, a gente vai formando os nossos preconceitos. Aquele lá é assim, assado, é uma maltrapilha, está na rua, está pedindo esmola, é um safado, não sai dali. Depois a gente pega, faz os nossos prejuízos, a gente bate o martelo. É um safado, é um sem vergonha, é ladrão. A gente já vai batendo o martelo e condenando, rotulando. E isso é muito perigoso. Ele se aproximou junto dele, moveu-se de compaixão. Compaixão, vocês sabem que a compaixão é um sentimento mais feminino do que masculino, viu? E é interessante que na Bíblia a gente encontra muito essa palavra. Jesus teve compaixão. Então, quer dizer, nós precisamos recuperar esse nosso lado mais afetuoso, mais materno para com os nossos irmãos, ser mais acolhedores. A gente tem que se abaixar, se inclinar até o outro, olhar olho no olho. Criança, ela olha o adulto, a perspectiva da criança, quando ela olha o adulto, ela olha de baixo para cima e ela tem medo. E para a criança tudo é grande, tudo é enorme. Eu, quando era pequenininho, eu voltei na minha cidade faz pouco tempo, a cidade que eu nasci, e eu falava para minha irmã mais velha, não é possível, aconteceu alguma coisa nessa rua que eu estou desconhecendo. Ela falou, mas por quê? Não, quando eu era pequenininho, eu lembro que eu olhava daqui, da rua da nossa casa, a gente tinha que subir até a igreja, essa rua era enorme, eu chorava para me carregar no colo, porque eu chegava cansado. A rua não tinha fim. Mas por quê? Eu era pequenininho, minhas pernas eram desse tamanhozinho, olha só como cresceu, né? Então, aquela rua ficava enorme. Eu tinha que dar muitos passos. Imagina o Lilinho, né, que não cresceu. Ô, Lilinho, tudo continua pequenininho, grande, né? A perspectiva da criança é outra. Então a gente precisa se abaixar. O Evangelho diz que a gente precisa tornar-se pequeno, se inclinar, se dobrar até o outro, senão a gente não vai entrar no reino dos céus. E diz aqui que ele teve compaixão, ele chegou junto daquele homem, moveu-se de compaixão.
aproximou-se, cuidou dele, de suas chagas, cuidou das feridas. E sabe o que aquele homem fez? Ele tocou. Olha, quando eu, como padre, vou visitar muitos doentes, a pessoa que está enferma, tem gente que é assim. Eu conheci até um padre que era assim: não vou em hospital, porque eu desmaio. Só o cheiro do hospital eu desmaio. Morre de medo de hospital. Ele não podia atender um doente, que ele se via ali e ele virava um mingau, que nem mamão podre no pé, né? Despencava e tinham que socorrer o dito cujo. E era padre, hein? E era padre. O doente, ele quer ser tocado. Ele precisa ser tocado. Tanto que o sacramento da unção dos enfermos, o padre tem que fazer uma cruz na cabeça, tem que fazer uma cruz no peito, tem que fazer uma cruz nas mãos e nos pés. O doente precisa ser tocado, é o toque de Deus. E esse homem se abaixou, se inclinou, provavelmente confortou esse homem direitinho ali, sentou, ele perguntou: o que foi que aconteceu? Os assaltantes me bateram muito, eu estou com muitas feridas pelo corpo. E olha o que esse homem fez. Ele derramou, passou vinho na ferida. Vinho na ferida. Por que ele passou vinho na ferida? Porque o vinho tem uma porção, ele tem uma porção alcoólica, e é um antisséptico. É algo que você pode limpar a ferida. Ele é cicatrizante. Ele passou vinho, limpou bem os ferimentos daquele homem. Depois, o que ele fez? Ele jogou azeite em cima. Por que jogou azeite? Porque o azeite é como que um impermeabilizante. Vai ajudar a proteger. Naquela época não tinha metiolate, não tinha band-aid, não tinha esparadrapo, não tinha nada disso. Ele cuidou. E olha, gastar vinho e óleo não era barato não, viu? Não era barato. Depois diz que esse homem, esse samaritano, carregou ele no colo, botou em cima do animalzinho dele, do burrinho dele. Será que a gente teria coragem de botar uma pessoa que está passando mal no carro da gente e levar para um hospital? Ou será que no nosso importado a gente não pode fazer essas coisas? Imagina! Meu carro não é ambulância, que se vire. Esse homem colocou este homem que foi ali violentado, sofreu a violência, as mordidas do pecado. E ele curou no meio da rua. Ele prestou socorro, sabe? Deu os primeiros socorros. Botou esse homem no seu animalzinho e levou para uma hospedaria e falou para o hospedeiro: olha, toma conta dele. E o que você gastar, dá um chazinho para ele, dá alguma coisa para ele. O que você gastar mais, pode deixar comigo. Queridos irmãos e irmãs, esse homem perguntou, Jesus perguntou para ele se aquilo, o que ele achava daquilo, E depois Jesus vai falar assim: então o que está faltando para você é usar de misericórdia para com os outros. E nós precisamos ser mais misericordiosos com os nossos irmãos, principalmente aqueles que sofrem no corpo as mordidas do pecado. A igreja é chamada a ser uma igreja samaritana. E nós queremos ser este rosto de Jesus que se descortina para nós no rosto do pobre. A quinta conferência de Aparecida nos ofereceu como prioridade, diante de tantas prioridades que a gente tem no nosso país, que são escandalosas e gritantes, ela apresenta que a gente tem que trabalhar com 5 prioridades e apresenta 5 rostos de sofredores. São 5 rostos de crucificados.
Onde tem crucificados, tem o quê? Crucificadores. Onde tem crucificado, tem aqueles que crucificam. E a igreja no Brasil, a igreja da América Latina, quer oferecer para nós essa profunda meditação que nos deve levar a uma conversão de vida. O rosto de 5 realidades. A primeira realidade é o rosto daqueles que vivem nas ruas. O primeiro rosto do crucificado que o documento de Aparecida nos apresenta é esse. O rosto daqueles que vivem na rua. Para nós, o Evangelho deve se desvelar para nós no rosto de Jesus. E é o rosto de Jesus que sofre no rosto daquelas pessoas que não têm onde morar. Como eu dizia para vocês, aquelas pessoas que estão dormindo debaixo das marquises dos postos de gasolina, aquelas pessoas que não têm casa onde morar, porque está lá na Constituição dos Direitos Humanos. Todo mundo tem direito à moradia, tem direito à família, e a família deve ser abrigada numa casa. E tem muita gente que não tem onde morar, estão morando na rua. Este é um rosto prioritário que a gente tem que atender. Depois, o segundo rosto que a igreja de Aparecida nos apresenta é o rosto do migrante. Quando Johnny veio conversar comigo, falar desse ímpeto, dessa moção do Espírito Santo na vida dele, que ele estava uma pessoa, acho que até hoje vai continuar sempre sendo uma pessoa inquieta e insatisfeita, né? Olha, ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo é uma pessoa do começo ao fim da vida, uma pessoa insatisfeita. Quem fala assim, tá bom, tá tudo bom, não tem nada não, tá jóia, né? Porque, não, tá bom, esse daí já morreu, viu? Já perdeu o entusiasmo pela vida. A gente tem que sempre querer mais e mais, ser insatisfeito. E às vezes eu encontro até padre, né? Chega no dia da ordenação, pronto, acabou. Pronto, conseguiu o que eu queria. Aqui para você, conseguiu o que você queria, o quê? Vai trabalhar, botar a mão no arado, você não sabe nem quanto custa um saco de arroz e feijão. E eu dizia aqui nessa minha paróquia, quem me ensinou a ser padre não foi aquela teologia que eu fiz em Roma, não, viu? Não foi as viagens lá na Terra Santa, conhecendo os lugares santos onde Jesus pisou, e ai, que Jesus passou aqui, ai, que bonito. Não, Jesus continua passando na nossa frente, pisando o nosso chão. A Jerusalém, o Calvário, é aqui, no hoje da nossa história. Jesus continua vivo. O sofrimento de Jesus é atual, é presente. Eu dizia para o meu povo aqui, quem me ensinou a ser padre foram vocês. Eu aprendi a ser padre com o povo, porque livro, teologia, é tudo conceito sobre Deus. É estudo, é pensamento sobre Deus. Não é a realidade vivencial, experiencial, é a mística do dia a dia. Isso aqui é a mística, do dia a dia, do cotidiano. A atitude do samaritano aqui, que acolheu esse homem, é colocar o Evangelho encarnado na vida. E quando o Johnny chegou para mim, Frei, você foi agraciado, né? A gente vai e tal, eu estou pensando isso. E eu falei, tá bom,
Vamos fazer. Vamos oferecer à Igreja de Deus aquilo que é mais urgente, que está gritando aqui do nosso lado. E a gente foi discernindo, a gente foi vendo, a gente foi analisando a nossa realidade. A cidade de Caratinga é cortada por uma BR, não é? E a cidade de Caratinga e todas as cidades que são cortadas por uma BR, ela divide realidades, ela divide os povos, divide uma região da outra. E a gente notou a questão, o segundo rosto de Aparecida é o migrante, é aquele que está perambulando. E Caratinga é uma cidade cortada por uma BR que passa, vira e mexe, tem gente passando por aqui, eles estão de passagem. Daí eu fiquei pensando, que tal a gente oferecer a esse povo pobre que está de passagem por aqui, um banho, uma sopa, um acolhimento? Está voltado à necessidade do migrante. E era muito interessante, eu achava muito estranho. Às vezes eu encontrava uma família que vinha com aqueles carrinhos empurrando, não sei se ainda passam por aqui, mas de vez em quando deve passar. Eu lembro que uma vez passou uma família aqui, tinha o carrinho cheio de panela, de bacia, de pendurado em volta, cobertor amarrado, e em cima do carrinho tinha umas duas crianças e um cachorro, né? E depois o homem puxando o carrinho e atrás a mulher vinha, né, também arrastando mais uns 2 catarrentinhos, né? Eu olhava aqui, ai meu Deus do céu, para onde vocês vão? A gente vai para São Paulo. Vai fazer o que em São Paulo? A gente vai tentar a vida lá, né? Vai tentar a vida lá. Daí eu fiquei pensando, será que não está na hora da gente criar uma hospedaria para que a gente possa fazer esse povo tomar um banho, dormir numa cama direitinho, ter um café, uma janta e seguir a sua viagem? Será que a gente não pode fazer uma hospedaria de Belém nessa cidade de Caratinga? Né? E era interessante que às vezes, assim como eu encontrava uma família que estava indo para São Paulo, às vezes eu encontrava uma outra família que estava vindo de São Paulo. Mas para onde você vai? Vou voltar para minha terra. Mas por que você vai? São Paulo não dá não. Não tem jeito não. Não, lá a gente não vai ficar mais não. Né? Então é assim, é uma realidade, é um rosto de uma realidade que se descortina para nós, o rosto do migrante. Às vezes a gente fala assim, o rosto daqueles que moram na rua. Nós temos um péssimo costume e pensa assim, lá em São Paulo está cheio de gente que mora na rua. O rosto do migrante nas grandes capitais, lá em Belo Horizonte, nossa, está cheio de gente assim, lá na rodoviária pedindo dinheiro para comprar passagem. A gente joga o problema bem longe da gente, mas ele está debaixo do nosso nariz. A gente joga o problema bem distante da gente. Agora, se cada um fizer a sua porção, no raio da sua abrangência, da sua totalidade, nós teríamos um mundo melhor. Se cada um fizer a sua parte na sua comunidade, como um cristão comprometido pela palavra de Deus, pela alegria do serviço ao Evangelho, a gente teria um mundo muito melhor, diferenciado. O terceiro rosto, o rosto das pessoas enfermas, doentes. É no rosto do homem sofredor que a gente encontra Cristo e Cristo crucificado. O que há entre... O Johnny falava assim, o tema do retiro teve uma hora, o Johnny é assim, ele pensa 1000 por hora, nunca vi, né? Ele falou para mim que o tema do retiro era entre a cruz e o crucificado. E aquilo me marcou muito, eu fiquei pensando assim, o que tem entre a cruz e o crucificado? O que tem entre a cruz e o crucificado? Quem sabe o que tem?
que mais? Nossos pecados. Eu fiquei pensando, o que tem entre a cruz e o crucificado? E eu sou meio curioso, e eu sou assim, eu entro na cena do acontecimento. Eu entro... Hã? Não entendi. Julgar, falar. Julgar, falar. Vocês têm toda a razão, tudo isso sim. Mas sabe o que eu fiz? Eu entrei na cena. Eu entrei na cena do Calvário. Eu ficava entre a cruz e o crucificado. E eu fechava meus olhos na oração mental lá. E ficava entre a cruz e o crucificado. E eu subi o Calvário. De meu olho fechado, eu vi o Calvário, subi. E eu fui como curioso. Curioso, subi o Calvário e falei, o que tem entre a cruz e o crucificado? Tem 3 pregos. 3 pregos. Tem 3 pregos entre a cruz e o crucificado. O que são esses 3 pregos? Será que também a gente não poderia interpretar? Por que não? A gente fala das quantas chagas que Jesus... Quantas chagas que a gente fala que Jesus teve? 5 chagas, né? Entre a cruz e o crucificado. Tem 3 pregos. Jesus foi machucado. 5 chagas. Será que esses 5 rostos que a Quinta Conferência nos apresenta, também a gente não pode interpretar na ótica do servo sofredor do profeta Isaías? Essas 5 chagas sociais que ainda derramam sangue no meio de nós? Frei Geraldo, mas esse teu discurso aí, a tua pregação, está um pouco assim, meio que em outra linha, né? Mas, sabe, até quando a gente vai ficar chorando a crucificação de Jesus? Até quando a gente vai ficar com aquela cara, oh, como ele apanhou, quanto sangue? Até quando a gente vai ficar assistindo a paixão de Cristo e ficar escandalizado? Chega, basta! Vamos arregaçar as mangas e ter uma atitude de uma igreja samaritana que saia curar o sofrimento dos outros e ficar aqui numa atitude de estupor. Oh, como bateram em Jesus! Oh, crucificaram Jesus! E Jesus continua sendo crucificado? Está na hora de a gente criar vergonha na cara e fazer alguma coisa. O rosto dos enfermos, aquelas pessoas que padecem nos hospitais, nas ruas. E tem muita gente que está enferma e está, aparentemente, tem um convívio social, mas uma doença que está matando muita gente é chamada doença do espírito. Pessoas que têm o seu espírito prostrado. O ser humano é constituído de 3 elementos. Isso é catequese, hein? Pelo amor de Deus. Então, o ser humano é constituído de... Nossa, acertaram as 3? O ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. Isso é catequese básica. Que eu estou falando aqui para gente assim, né, de alto nível catequético, né? Vocês estão assim, né? O ser humano está ferido no espírito. O ser humano está ferido no corpo. O ser humano está ferido na sua alma, na sua identidade pessoal.
Tem gente que não sabe o que é. Não, hoje em dia está assim. Eu nasci, depois eu escolho. Mas o que você é? Não sei, eu vou escolher, mais tarde eu vejo se eu quero ser homem, se eu quero ser mulher, se eu quero ser aquilo. Né? Hoje está assim. Né? Ele está fragmentado na sua alma. Né? Ele está ferido no seu corpo. Com tantas violências que a gente vê aí. Né? Ele está ferido no espírito, frustrado. Você conversa com muita gente, as pessoas estão numa melancolia crônica. Não tem esperança de um advir de um dia melhor. Hoje os natais, a gente celebra os nossos natais estão tristes. Os nossos natais estão assim tão coisificado, tão material, menos espiritual. Cada vez mais nós nos tornamos coisa, matéria. A gente vale aquilo que a gente possui, aquilo que a gente tem. E tem muita gente que se autoanalisa a partir daquilo que possui, e nós não somos um baú cheio de bugiganga, não. Isso não faz felicidade, não. E ao contrário, eu acho que uma vida simples, uma vida sóbria, descomplicada, é a melhor vida que se tem. O rosto daqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, é o terceiro rosto que a Quinta Conferência nos apresenta. O quarto rosto é o rosto dos drogados. E esse é um rosto retalhado, esse é um rosto que está sendo desfigurado da sua imagem e semelhança de Deus. É um rosto que precisa ser recuperado. É um rosto que precisa ser acolhido, assistido, amado. Olha, eu acho que os grandes dirigentes aí mundiais, eles mesmos, numa conferência, eles falaram: a gente não venceu a droga nos venceu. E eu acho que de cima para baixo, eles falando isso, a única coisa que a gente tem que fazer é aquilo que a igreja desde sempre ensinou a gente: a dizer não ao pecado. Criar pessoas com atitudes e coragem para dizer: não, isso não me convém, eu não quero. A minha opção é pela vida, pelo Deus da vida e não pela morte. Não? Que a gente tem que ter essa coragem, né? A gente fala muito do sim de Maria, não fala? Que Maria disse sim, mas naquele sim de Maria, quantos não tinha? Quando Maria diz sim ao projeto de Deus, ela diz não a um monte de outros projetos que eram bem menores, eram insignificantes, que não eram absolutos na sua vida. E a gente tem que começar, olha, os grandes problemas que a gente tem na vida da gente não são os nossos problemas não, viu? Os grandes problemas que nós temos nas nossas vidas são diante dos problemas a gente fazer uma escolha. Porque diante do conflito, a gente tem que decidir. E às vezes a gente decide e escolhe muito mal na nossa vida. E voltar atrás é um pouco difícil. Precisa muita galhardia, precisa muita coragem. Enquanto isso vai mexendo nos nossos conceitos, vamos cantar um pouquinho? Sabe, eu queria que você cantasse aquela música. E no
canção que a gente canta muito, né? Como hino na hora da comunhão, quando a gente está indo, né, na fila, prestes a comungar o corpo do nosso Senhor. Porque ela diz muito do que o Frei está falando para nós, né? Nós vamos cantá-la. Quero que todo mundo cante também, medite a profundidade dessa canção. fonte de misericórdia. É isso que Jesus nos pediu. Aquele que usou de misericórdia disse, então Jesus, vai e faze você o mesmo, usar de misericórdia. E só em Cristo Jesus que nós encontramos
uma escola de misericórdia. Eu creio que o sofrimento é a melhor escola que a gente pode encontrar na vida. Tem gente que leva uma vida muito fútil, porque teve sempre tudo de mão beijada. Quem não sabe lutar por aquilo que ama, por aquilo que acredita, não sabe, não tem alegria de viver, não. O quinto rosto que a conferência nos apresenta é o rosto daqueles que vivem nas prisões. Ah, Frei Geraldo, não vem com essa não, né? E tem muitos safados sem vergonha que tem que ir para a prisão. Sim, tem muitos safados sem vergonha que precisam ir para a prisão, sim, né? Mas tem gente que no nosso sistema legal do qual nós vivemos, tem muita gente condenada injustamente. E não é à toa que a gente vê por aí, a gente está descobrindo que muitas pessoas foram condenadas, foram encarceradas injustamente por crimes que jamais cometeram. Muita gente gostava de ouvir Jesus falar. Quantos discípulos tinha a comunidade de Jesus? Quantos discípulos? Não tinha 12, não. A comunidade de Jesus era uma comunidade heterogênea. Era uma comunidade que tinha homens e tinha os discípulos e vamos mulherada, as mulheres, né? Então tinha os discípulos e as discípulas. E onde tem mulher, onde tem discípula, tem o quê? Tem o quê? A criançada. Até aqui tem a criançada, né? Então não adianta, gente. A comunidade de Jesus era inclusiva. Ela incluía a todos. Ela não excluía ninguém. Então a comunidade de Jesus, a gente tem que parar de ter uma noção da comunidade de Jesus como o clube do Bolinha, né? Era ele mais 12 amiguinhos dele e ninguém entrava, né? Ninguém podia, não tinha vez. A comunidade de Jesus não era assim, não, né? Então a comunidade de Jesus, e era uma comunidade que tinha pessoas boas, tinha pessoas inteligentes, pessoas honestas, mas também tinha gente que não era tão boa assim como a gente pensa, não. Nós somos chamados a participarmos da escola de Jesus, sermos matriculados na escola de Jesus. E o encaminhamento da escola de Jesus chega a um ápice, a cruz do Senhor. Ali é a prova final, ali é a avaliação final, é a sabatina dos discípulos. E o que aconteceu com os grandões, com os metidos, os de nariz empinado? Pedro estufou o peito, né? Antes vieram os guardas, o Pedro foi na frente, ninguém vai pegar ele, não, vai ter que passar por cima de mim aqui, ó, né? Pedro gostava de plateia, todo mundo vendo. Os discípulos, quando viram, né, os guardas chegando, né, Pedro deu uma de metido, foi na frente, queria assustar, pegou, puxou a espada, cortou a orelha de Malco. Jesus ficou, ai Pedro, você estraga tudo, homem de Deus. O meu reino não se conquista com violência, para com isso. Jesus teve que fazer um milagre assim de urgência. Eu acho que naquela hora Jesus foi lá, deu uma cuspida no chão, fez um barro, assim, uma cola rapidinho, passou a orelha de Malco no chão e botou lá. Vocês sabem que a história bíblica, a tradição, o povo vai inventando cada coisa, né? Eu estava lendo um livro antigo sobre esse evento. Diz que Pedro cortou a orelha de Malco porque ele tinha apelido de orelhudo. Eu falei, esse povo para denegrir o opositor faz em tudo, né?
Um livro antigo, amarelo, de página, estava na biblioteca lá, abri assim, e falando que Pedro, ele fez bem em cortar a orelha de Malco, porque ele tinha um apelido na centúria lá de orelhudo. E eles, quem que sobrou ali no alto do Calvário? Quem que sobrou ali olhando a cruz? Quem que ficou? Foram as mulheres. E quem mais? As crianças. Joãozinho, o João era uma criança. Olha que bonito. Na história do povo de Israel, Deus sempre começou pelo resto, pelos pequenos, pelos pobres, pelos simples, pelos últimos. E eu digo para você, um padre que é inteligente, ele começa pela base, viu? Começa pela base. Quem começar pela base, pelo fundamento que é a criançada, né? Como eu lembro essa teteia hoje. Essa menina aqui, ó, quando eu era pároco, ela era desse tamanhozinho assim. O Felipe, então nem se fala, o Felipe era desse tamanhozinho assim, meu coroinha. Essa daqui, eu olhava para ela e falava, ai meu Deus do céu, essa menina podia ser uma bonequinha de pilha, viu? Para arrancar a pilha dessa menina, ela coroava assim, ó. Não vai terminar não, já estou cansado. Olhava assim, vai logo. Ela não tinha parado. Hoje está aqui, ó. Olha o Felipe. Olha o Leonardo, oh meu Deus do céu. O Leonardo, ele era pequenininho. Um dia ele falou assim, o Frei Geraldo é bravo, mas é bom. Daí eu fiquei, eu sou o Frei dos 2B, né? Bravo e bom, né? Começar pela base, a base de sustentação desse edifício espiritual que é a igreja, a gente constrói na infância. O grupo de Jesus era um grupo que tinha homens, mulheres e crianças. O resto de Israel sempre foram os pequenos, os pobres. E os profetas são muito claros nisso. O povo de Israel, enquanto que foi deportado, os grandes, aquelas pessoas que sabiam fazer grandes coisas, os artistas, os escritores, foram tudo deportados para a Babilônia, ficaram só os doentes, os aleijados, os fracos, os analfabetos, ficaram tudo lá em Israel, falaram, vocês podem morrer mesmo. Enquanto que o rei da Babilônia levou toda essa gente de grosso calibre, que poderia dar sustentabilidade ao reino de Babilônia, da Assíria e assim por diante, Deus falou assim, não, eu vou começar por aqui, tudo de novo. O nosso Deus é o Deus da esperança. E olha, o recomeço da igreja, de uma igreja comprometida, de uma igreja que entusiasme, é a igreja dos pobres, a igreja dos simples. Eu vejo lá em São Paulo, tem cada igreja linda de morrer, mas com as pessoas erradas. Tudo assim, envelhecida, com comida, né? Já encurvada. E a igreja tem que ser revitalizada na fé. E nós precisamos recomeçar da igreja, uma igreja nova, uma igreja com um outro rosto, uma igreja comprometida principalmente com o Evangelho da vida. E ela, olha, eu digo para vocês, nosso Senhor precisa de braços, precisa de um corpo. E o Evangelho só pode ser vivido se ele encontrar um corpo para ser encarnado. Ter braços novamente, ter olhos novamente, ter boca para ser anunciado, ter pés para ser evangelizado, com pés missionários. E isso nós precisamos na igreja do hoje da nossa história. E o Evangelho conta com você, e o Evangelho tem pressa, viu? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ainda em cima daquilo que o Frei falou, né? Te convido a fazer, quando ele falava, eu me lembrava de uma outra canção que fala um pouco de tudo que
a gente escutou agora, né? Então te convido a fazer essa experiência agora de fechar teus olhos. O Frei está nos convidando, não ele, né? O Senhor. Está nos convidando a rever uma série de coisas na nossa vida, ainda em clima de oração. Rever determinadas coisas, ideias, crenças, conceitos, posturas diante da nossa própria vida e principalmente diante do outro que está ao nosso lado. Desde essa manhã, né? Desde o raiar do dia do nosso encontro, o Senhor tem tocado nosso coração nisso, né? Opa, acorda, filho, acorda. O que você está fazendo na sua vida? Qual a sua postura? E eu me lembrava dessa canção. Te convido então a ainda em clima de oração. Não é para você conversar com alguém que está do seu lado agora. Não é para você trocar ideia. Agora é para você conversar com você, no teu coração. Queria que você se colocasse. Essa música fala disso, né? Aquele momento que estava falando das mulheres e eu me lembrava, né? Que Maria Madalena estava lá, prestes a ser apedrejada, né? Porque era uma adúltera. E Jesus se inclina como samaritano, né? Se inclina até o encontro dela, vira para aquela multidão e fala: ó, quem tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele se inclinou. Como o Senhor se inclina para cada um de nós? Não preste atenção.